Propósito, aliás, bem declarado por este governo, mas que praticamente nunca saiu do papel. Nós temos que valorizar e preparar bastante, incessantemente, os nossos professores e professoras. Serão necessários mais recursos? Serão necessários mais recursos. Mas vamos pensar no custo que representa para o Brasil não ter essa nova educação. Nós temos que incorrer em todos os sacrifícios, inclusive conseguindo mais recursos, utilização melhor dos recursos existentes, para ter essa nova educação, o aprendizado na escola, a qualidade do ensino. Uma educação em que o filho do pobre frequente uma escola tão boa quanto o filho do rico. Este é um compromisso. E nós temos que prestar atenção num retrocesso grave dos últimos anos. É a estagnação da escolaridade, do percentual de adolescentes que vai à escola. Praticamente estacionou nos últimos anos. Para essa faixa de idade, embora não exclusivamente para ela, nós vamos turbinar o ensino técnico e o ensino profissional, aqueles que viram emprego. Emprego para a juventude, que é castigada pela falta de oportunidade de subir na vida. O desemprego entre os jovens está em torno de 20% no Brasil. 20%. 1 em cada 5. E vamos fazer isso de forma descentralizada, silenciosa e eficaz, em parcerias com estados e municípios, o que garante uma vinculação entre as escolas técnicas e os mercados locais, onde os empregos são, afinal de contas, gerados. Um ensino de qualidade e de custos moderados, que nos permitirá multiplicar por 2 ou por 3 os alunos no país inteiro, num período de governo. Eu estou convencido, meus amigos e minhas amigas, que o Brasil pode mais. Nós podemos e devemos fazer mais pela saúde do nosso povo. A saúde. O SUS foi um filho da Constituinte, que, sem qualquer modéstia, nós consolidamos no governo passado. Foi a consolidação. Fortalecemos a integração entre União, Estados e municípios. Carreamos mais recursos para o setor. Reduzimos custos de medicamentos, enfrentando com sucesso a barreira das patentes e as pressões das empresas multinacionais, dentro do Brasil e na Organização Mundial do Comércio, onde nós conquistamos a maior vitória da diplomacia brasileira nas últimas décadas, sem qualquer exagero. Nós expandimos, o nosso Teotônio Vilela, que está aqui, sabe muito disso. Expandimos, ampliamos, consolidamos o programa de atenção básica, o programa de saúde da família, que começou lá no Ceará, do Tasso Gereissati. Mas existia no Brasil, mas não era disseminado. Nós demos um salto quantitativo, tal que mudou a qualidade do programa. Nós prestigiamos na saúde o setor filantrópico sério, com quem fizemos grandes parcerias, dos hospitais até a prevenção e promoção da saúde, com a pastoral da criança. Eu quero aqui, neste momento, fazer a minha homenagem a 2 mulheres que nos deixaram. Nos deixaram, mas eu tenho certeza, estão presentes aqui com seu espírito. A Zilda Arnes, que era a grande executiva, a grande coordenadora da Pastoral da Criança. Um dos momentos que eu mais me emocionei nos últimos anos foi quando eu fui ao velório dela, em Curitiba, e os netos, que eu não conhecia, garotos, garotas, me disseram: a vovó dizia sempre que queríamos que nós conhecêssemos o senhor. Vocês imaginam a dona Zilda dizendo para os netos: olha, vocês precisam conhecer o Serra. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, naquele dia tão triste. A outra é a Ruth Cardoso. A Ruth
Ela está aqui, né? É uma amiga ausente que está presente. Ela é que eu não tive como fazer chegar. Eu teria dado meu discurso antes para ela julgar. Ia criticar, ia dizer isso, aquilo, tal, e eu ia obedecer como sempre fiz. Mas eu acho que ela prova, mesmo à distância. Ela prova através do seu espírito, que ficou entre nós como um grande exemplo de brasileira digna. Mas nós fizemos também a melhor campanha contra a AIDS do mundo em desenvolvimento. Está aqui o Pedro Schecker, que é uma das grandes autoridades brasileiras e internacionais nesta matéria, para dar o seu testemunho. Nós fizemos muito mais vacinações, não quero aqui ficar dando os números. Inclusive, introduzimos a vacina contra a gripe. Eu estava vendo um estudo ontem, Pimenta da Veiga, um estudo feito cientificamente, que mostrou que a vacina da gripe diminuiu a mortalidade entre os idosos e, mais ainda, diminuiu mais nos bairros mais pobres das cidades. Aquela vacina que nós introduzimos como um direito das pessoas de mais idade. E que se somou a um conjunto imenso de ações nessa área da prevenção. Nós ampliamos de maneira decisiva a assistência a pessoas com deficiências. Cerceamos o abuso do incentivo ao cigarro e ao tabaco em geral. Uma medida que para alguns não foi popular, mas para a grande maioria foi. Aliás, nós estamos aqui agora e não tem cigarro na atmosfera. Muitas outras coisas mais. Mas, de fato, e mais pelo que aconteceu na primeira metade deste governo, a saúde estagnou no Brasil, ou avançou muito pouco, muito aquém daquilo que a nossa população precisa e merece. E a saúde pode avançar muito mais, nós sabemos como fazer isso acontecer e nós vamos fazer acontecer isso no Brasil. Agora, saúde é vida, né? Mas segurança também é vida. Segurança não pode ser uma coisa deixada de lado, que entra no final sempre. Por isso, dada a importância da segurança, o governo federal deve assumir mais responsabilidades, face inclusive à gravidade da situação, e não tirar o corpo, porque a Constituição atribui aos governos estaduais a competência principal nessa área. Eu tenho visto gente criticar o Estado mínimo, o Estado omisso. Eu concordo. Não conheço quase ninguém que prega o Estado mínimo e o Estado omisso. Mas, digamos, eu concordo. Agora, se prega isso, contra o Estado mínimo e o Estado omisso, tem que ter área, se tem área que o Estado não tem o direito de ser mínimo, não tem o direito de ser omisso, é a segurança pública. As bases do crime organizado estão no contrabando de armas e no contrabando de drogas, cujo combate efetivo cabe às autoridades federais. Quando derrubaram aquele helicóptero no Rio, aquela arma era contrabandeada, né? Essa droga, o Brasil, por sorte, ainda não é produtor. Ou o governo federal assume de vez, na prática, a coordenação efetiva dos esforços, inclusive segundo a renda das pessoas. Um país só tem mais chance de conseguir a paz se existir a garantia de que a atitude criminosa não vai ficar sem castigo. E eu estou dizendo isso aqui também para não surpreender ninguém a respeito daquilo que eu penso. Eu quero que os meus netos cresçam num país em que as leis sejam aplicadas para todos. Se o trabalhador precisa cumprir a lei, o prefeito, o governador, o presidente da República, os ricos, todos têm essa obrigação de cumprir a lei. No nosso país, nenhum brasileiro vai estar acima da lei, por mais poderoso que seja, por mais biografia que tenha. Na segurança e na justiça, meus amigos e minhas amigas, o Brasil pode mais, também pode mais. Eu lembro que os investimentos governamentais no Brasil, investimentos do governo, não vale de empresas que têm a sua lógica. Orçamento